acontece? A gente ouviu nossa vida inteira que você não pode discutir futebol, religião e política. Aí não discute futebol, dando o quê? 7-1. Ou violência nos estádios. Não discute religião, dando o quê? Estado Islâmico. Isso está acontecendo. Não discute política, o que aconteceu em 2018. Então a gente vai ter que discutir política. Só uma coisa, eu quero deixar claro. Esse não vai ser um vídeo partidário. Eu não vou falar sobre nenhum candidato, não vou falar sobre a atual situação que a gente está vivendo nesse período eleitoral. Você não vai me ouvir falar no nome de nenhum candidato nesse vídeo. Quem me conhece pessoalmente sabe em quem eu voto, sabe minhas posições, sabe, enfim, tudo que eu penso, mas não é sobre isso esse vídeo. Nesse vídeo eu quero discutir a atual situação da nossa democracia, e eu acho que isso é importante de ser discutido, porque independentemente do lado que ganhe essas nossas eleições, a democracia tem que ser discutida, e eu acho que isso vai muito além das eleições de 2018 no Brasil. Acho que isso é um papo, uma conversa que tem que existir, e eu tô pautando essa minha discussão num livro maravilhoso que eu tô terminando de ler agora. Eu não li todo, então, enfim, tem que ser sincera, eu tô terminando de ler agora, mas se chama How Democracies Die, que é Como as Democracias Morrem. Eu li no Kindle, então o Denis vai colocar aqui a ilustração dele bonitinho, que eu não tenho como mostrar a capa. Inclusive temos que fazer um vídeo sobre como ler no Kindle, porque isso aqui tá salvando muito a minha vida. Mas esse livro, ele é de dois autores que são cientistas políticos de Harvard. Os nomes deles são Stephen Levitsky e Daniel Ziblatt, não sei como é que fala esse nome, foram lançados pela Zahar em setembro desse ano. Então, o livro foi lançado pela Zahar em setembro desse ano, então ele é super novo, Como as Democracias Morrem, e por favor leiam esse livro, porque ele tá sendo assim, tô passando tanta coisa, gente, pode ver. Porque o que acontece com esse livro? Basicamente, esses dois caras, eles analisam a democracia norte-americana pós-eleição do Trump, para mostrar um pouco como é que acontece a morte da democracia em vários lugares do mundo. E é claro que assim, nós brasileiros, especialmente no momento que a gente está vivendo agora, a gente meio que passa rápido pelas páginas que ele fala do Trump, porque assim, tá, já entendi, mas e aí? O que me afeta? Como é que eu consigo saber mais sobre isso? E aí você vai para capítulos ou páginas que ele analisa um pouco mais a situação da América Latina, a nossa história como um todo. E você começa a repensar a sua postura, se sua postura for uma ou outra, mas enfim, você começa a pensar um pouco o que está acontecendo com a gente enquanto democracia. Eu fiz uma colinha aqui, então volta e meia eu vou dar uma olhada, tá? Basicamente, existem duas grandes ideias que ele fala aqui. Uma, de que é mais fácil identificar, isso é meio óbvio, né? Mas precisa de uma pessoa falar para você entender. É mais fácil identificar uma democracia quando ela morreu do que uma democracia que está morrendo. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é como identificar, então, essas democracias que estão sendo machucadas e como identificar a ascensão de um autoritarismo, a ascensão de um fascismo, o que quer que seja, que o governo autoritário, tudo aquilo que não é a democracia, né? Tudo aquilo que não é o governo do povo. E essa primeira parte de dizer que é mais fácil você enxergar a democracia quando ela morreu do que quando ela está morrendo, é meio óbvio, né? Você enxerga a democracia quando ela morre quando existe um golpe. Então existe um golpe, aquele governante é retirado do seu lugar, outras pessoas tomam o poder, quando isso, seja militar ou não, mas quando existe um golpe, aí você fala, poxa, a democracia foi prejudicada aqui, porque democracia, se demo é povo e cracia é governo, e democracia é governo do povo, se é retirado o governante que o povo elegeu e é colocado um outro cara, então obviamente existiu um golpe, obviamente a democracia foi machucada aqui. Mas o que eles falam muito nesse livro é que é difícil de ver isso hoje em dia, porque tirando raras exceções, como por exemplo Egito e Tailândia, não existem mais golpes hoje em dia. Não vou nem entrar no fato de Dilma Rousseff, porque realmente não é o ponto, ele nem aborda isso nesse livro, tá? Mas o golpe na instituição golpe, como a gente chama, que foi 64 e tudo mais, não existe mais hoje em dia. Mas hoje em dia a gente vê a democracia morrendo aos poucos por governos eleitos pelo povo. E isso que é muito, muito curioso, né? O povo elegendo pessoas, elegendo governantes que são
autoritários, que são pessoas que flertam com a derrocada da democracia. Ele dá alguns exemplos quando se fala de América Latina. Ele fala do Hugo Chávez na Venezuela, óbvio, não é mesmo? Você pega a história do Hugo Chávez, pessoa, né? Pessoa gracinha, Chaves. O Daniel Ortega na Nicarágua, o Rafael Correa no Equador e o Fujimori no Peru. Fujimori esse que eu tenho mais ica do que, não do que todos os outros, que eu odeio muito Chaves também, mas o que aconteceu com o Fujimori foi que ele ganhou na eleição presidencial do Mário Vargas Llosa. Poucas pessoas sabem disso. Mário Vargas Llosa, que é meu autor favorito, amo muito, é um escritor peruano, vivo, hoje em dia ainda, 90 e poucos anos, acho que ele tem 91, 92, e Vargas Llosa é vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, é maravilhoso, foi candidato à presidência do Peru e perdeu para o Fujimori, eleito pelo povo, um cara extremamente autoritário. Então, quer dizer, muitas vezes nós, enquanto povo, somos responsáveis pelo fim da democracia dos nossos países, ou pelo fato de ela começar a morrer, porque nós elegemos esses ditadores. Tá, deixa eu usar essa palavra. Nós elegemos esses autoritários. E aí uma outra parte do livro, ele fala, primeiro, como você identificar as 3 medidas básicas da democracia, que é 1. Há eleições livres e justas, ou seja, não é uma retomada de poder por pessoas que não são o povo escolhendo ali. 2. Todas as pessoas adultas podem votar e têm condições de votar. E 3. As liberdades civis, liberdade de imprensa, de expressão, de associação, de protesto, etc. são mantidas. E aí, a partir disso, ele fala assim, ok, dado que é mais fácil identificar a democracia quando ela morreu, quando ela morre, né? Morreu a democracia, aí identificamos, puta, estamos num golpe agora. Como é que a gente identifica quando ela está morrendo? Vamos começar a identificar se as pessoas que nós estamos votando, enfim, quem quer que seja, são pessoas que flertam com o fim desse regime, ou seja, são autoritários. E aí ele diz, como identificar um autoritário? Eu vou ler palavras do livro, para você que não quer ler o livro, mas enfim, deveria, que é muito bom o livro, mas... Primeiro, gente, você vê isso em regime fascista, Mussolini, Hitler, essa galera toda foi assim. Essa galera toda, Chaves, todos foram assim. O cara que é autoritário, ele via de regra é um outsider, ou seja, é um cara de fora daqueles trâmites, não de fora da política necessariamente, mas de fora daqueles trâmites que exercem sua soberania no momento. E ele é um outsider que diz que as forças atuais estão corrompidas. Então tá vendo isso aqui que a gente está vivendo? Independentemente do que a gente está vivendo, tá corrompido. E aí esse outsider, ele encontra um inimigo comum para combater. Então vamos usar aqui como exemplo, década de 60 do ano passado, do século passado, que foi, enfim, 64, o golpe aqui, mas antes disso, com a Segunda Guerra e tudo mais, quem era o inimigo comum? Comunismo. Então, comunismo, olha, se não for eu, e eu sou o cara que conseguirá combater toda essa escória que está acontecendo, esse inimigo comum vai tomar conta. Então, isso foi muito do nosso golpe militar aqui, mas a gente não aprende nada com o passado. Normalmente também são políticos que flertam com violência ou com instituições que de alguma forma podem cercear os nossos direitos. Cerceando em algum... Enfim, é um desrespeito à Constituição. E são também pessoas que, para vencer esse mal, para vencer esse inimigo comum, eles são capazes de negar direitos individuais adquiridos. E o pior, a gente acredita que eles são capazes que é possível que eles adulterem esses nossos direitos para vencer esse bem maior. Então, pautas são colocadas em jogo que meio que são quase ali num pano de fundo, mas para vencer esse inimigo maior, você nem percebe que está votando em coisas que são muito maléficas para os nossos direitos também. E ele termina falando, em dado momento, que
E é isso que eu quis dizer no início do vídeo, que eu não ia tomar uma posição partidária aqui, não vou dizer em quem você votar, em quem você não votar, porque eu sou uma super defensora do voto. Enquanto feminista, eu sei que, especialmente nós mulheres, a gente lutou muito para conseguir votar, então eu acho voto uma super responsabilidade. Não sou eu que vou te falar em quem você deve votar, cada um vota quem quiser, mas eu acho que a gente deve votar de forma consciente. Eu acho que a gente deve ler as propostas dos candidatos, o que você simpatiza e o que você não simpatiza. Leia as propostas dos dois. Não é o discurso de ódio, porque o que ele fala aqui no final do livro, e eu anotei, que é muito o que a gente está vivendo, que é o seguinte: a polarização, ela leva à intolerância. E a intolerância, obviamente, leva à violência. Ele diz aqui, o que aconteceu em 64 no Brasil, eles estudam muito, esses dois autores estudam muito a América Latina. Em 64 ocorreu uma polarização muito forte entre a direita, a família tradicional, e o comunismo, aquilo que vinha destruir tudo isso. E a gente está vivendo essa polarização, a gente está vivendo um momento de intolerância muito forte, independentemente do lado, né? E isso é muito ruim, porque pelo que eu observo nas redes sociais, eu observo em conversas com amigos meus, você deve perceber isso também, a gente não está discutindo propostas, né, dos caras, a gente está discutindo o que um cara ou outro cara, o que eles são enquanto pessoas, a forma como eles falam, mas a gente quase não discute o que eles propõem. E isso é muito perigoso, porque a gente pode eleger de forma muito pouco articulada. E o voto tem consequência, né? E são no mínimo 4 anos aí de consequência. E uma mensagem muito importante também: nenhuma democracia é inquebrável, tá? A gente fica nessa coisa tipo, o Brasil vai virar Venezuela, o Brasil vai virar Cuba, o Brasil vai virar Itália fascista. Para com isso, joga isso de lado e pensa, o quão frágil é a minha democracia frente a tudo que está acontecendo. Nenhuma democracia é inquebrável, nenhuma democracia é alheia a falhas ou a retrocessos. Eles estudam muito nesse livro os Estados Unidos, que, se você pensar, talvez seja a democracia mais consolidada do mundo, ou uma das, e ainda assim está acontecendo o que está acontecendo com um cara que flerta pra caramba com instituições não democráticas e com autoritarismo também. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: independentemente do que vai acontecer neste outubro de 2018, pesquisa seus candidatos, vota com consciência, tenta contrapor propostas e vamos pensar no risco que a gente está correndo com a nossa democracia, porque isso é muito forte depois tanto tempo para retomar isso tudo. Tá bem? Leiam esse livro, não fica só nesse meu resumo não. Leiam, que esse livro é muito legal. Até mais, gente. Até semana que vem. Boa leitura.